a nossa exposição que começamos na semana passada com o irmão Vinícius, que expôs capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11, né? E hoje nós vamos expor do 2:1 até o 23, que é o capítulo 2 todo. Ele é sequencial. Nós vamos entender o que o Senhor fala por intermédio do profeta Oséias. Como o irmão Vinícius já fez aqui a introdução do livro, nós não precisamos fazer novamente. Nós vamos direto para o texto, lembramos de tudo que foi pregado. Até porque se nós vemos aqui o versículo 1, muitos comentaristas, algumas próprias Bíblias já vão estar ligados à perícope anterior. Algumas Bíblias, como a Ara, por exemplo, só vai começar no versículo 2, um novo subtítulo. Por quê? Porque alguns vão dizer que esse chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor, está ligado à estrutura anterior, porque a estrutura de Oséias vem com repreensão, de juízo e no final restauração. E como o versículo 1 é restauração, muitos vão dizer que está ligado à perícope anterior. Outros já vão encaixar essa perícope do versículo 1 até o versículo 23. Então é por isso que a exposição de hoje a gente não precisa fazer uma introdução muito longa, porque está muito interligado os dois versículos. Mas vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23. Leamos a palavra de Deus, que diz assim: chamai o vosso irmão, meu povo, e vossa irmã, favor. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Busca-los-ás, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me iria então do que agora. Ela pois não soube que eu que lhe dei o trigo, o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhes deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o gozo as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como nos dias em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia eu farei a favor dela a aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra,
e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não do povo direi, tu és meu povo. Ele dirá, tu és meu Deus. Até aqui, meus irmãos. Como o irmão Vinícius pregou na semana passada, a mesma estrutura se mantém. Nós vimos aqui juízo e no final restauração. É por isso que o sermão de hoje é infidelidade e restauração, como nós vamos ver. E esse texto aqui, ele é muito forte porque nós vamos ver o amor de Deus exposto de uma maneira que a gente muitas vezes não pensa. Muitas vezes a gente não consegue compreender esse amor que a palavra de Deus se refere aqui. Nós vamos juntar ao versículo 2, porque o versículo 1, a gente já disse que pode estar ligado ao primeiro perícope, mas também está ligado com uma conexão de mudança de paradigma, porque ele vai repreender a vossa mãe. Quem repreender a vossa mãe? Os filhos. E os filhos são do versículo 1, meu povo e favor, certo? Que é a troca. A não meu povo, agora como ela já está com a promessa de restauração, ele já está com a promessa de restauração, agora é meu povo. Porque já é certo a restauração. Deus faz isso, Jacó já não se chamará Jacó, mas Israel. Ele muda o nome, certo? Então aqui ele mudou, é meu povo. E a vossa irmã, por favor, que era desfavorecida, agora é favor, porque o Senhor vai vir e vai intervir. Mas no versículo 2, agora ele vai falar para os filhos falarem com a mãe. E lembrando de que a mãe aqui é uma alusão a Israel, certo? A prostituta é uma alusão a Israel que era infiel ao Senhor. Ele se prostituiu com os bailins, como nós já lemos, como o irmão Vinícius expôs. Agora a pergunta é: quem são os filhos? Né? Não tem como a gente precisar cabalmente que os filhos sempre serão a mesma representação da figura de ilustração do Senhor. Cada perícope pode alternar, cada versículo pode alternar. Mas aqui a gente pode tirar como uma ilustração que o Senhor está chamando o israelita individual. Ele está chamando o israelita individual a olhar para a sua nação idólatra, para a sua nação prostituta. Por quê? Porque toda pessoa individualmente é fruto da sua nação. Logo, a sua nação é sua mãe, de certa maneira, certo? Se você tem pai e mãe brasileiro, você é filho de brasileiros. Logo, a sua mãe é a pátria Brasil, nasceu judeu. A pátria dele, vou colocar assim, era Israel. Israel era a mãe dele. Essa é a ilustração que o Senhor está se utilizando aqui. Então ele está falando: olha, israelita, você individualmente olhe para a sua mãe e repreenda a sua mãe. Repreenda a sua mãe, repreenda a prostituição da sua mãe. Porque o israelita, ele estava conformado. O israelita, como ele era filho de prostituição, ele era esse resultado das prostituições. Nessa divergência entre o marido e a esposa, o israelita tinha tomado um lado, o lado da esposa, o lado da sua mãe. Então Deus aqui vai falar: olha, vocês repreendam a sua mãe. Ele está chamando o israelita à lucidez. E o que o texto vai dizer é: repreendei a vossa mãe, repreendei porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Esse texto aqui é muito forte. Alguns vão acreditar que aqui é Deus dando carta de divórcio para Israel. Então, a partir de agora, Deus já não tem mais nenhum relacionamento com Israel. É isso que o texto está mostrando para nós. Agora Deus deu carta de divórcio, Israel segue sua vida. O próprio contexto não vai implicar isso. Porque a gente vai vendo Deus como aquele marido que está frustrado, porque a sua esposa está reiteradamente o traindo, e depois Deus buscando restauração. Tanto é que uma versão vai colocar uma pergunta retórica. Se não me engano é EBN. Vai dizer assim: porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido? Seria uma das formas de entender. Deus está fazendo uma pergunta retórica para os filhos. Ou uma outra interpretação, porque não cabe a interpretação de divórcio. Por que também não cabe? Por causa de Isaías 50, versículo 1. Em Isaías 50, versículo 1, Deus vai falar com o povo: aonde está a carta de divórcio? Porque o israelita acreditava que Deus tinha abandonado ele. E Deus vai falar: se eu abandonei vocês, se vocês estão divorciados de mim, aonde está a carta de divórcio que eu lavrei? Aonde? Se tem divórcio, tem que ter uma carta de divórcio. Onde está? Se não tem carta de divórcio, não tem divórcio. Deus não está pedindo divórcio. E o texto de Isaías 50, versículo 1 deixa claro: Deus não pede divórcio. Divórcio é algo que não passa na mente de Deus. Tanto que Deus diz: eu abomino o divórcio. E Ele é o nosso maior exemplo.
E uma outra forma de olharmos isso aqui é Deus falando que eu não sou o seu marido e ela não é minha mulher, porque agora, nessa situação conturbada de adultério, meio que os papéis estão também adulterados. Porque agora ele não é apenas um marido, ele é um traído na relação. A mulher não é mais a mulher, a esposa, porque esposa, se a gente pegar, por exemplo, o significado, a esposa está ligada à fidelidade. A esposa está ligada à doação, o marido a mesma coisa. Quando isso é quebrado, ela já não é mais apenas uma simples esposa, ela é adúltera. Ela é adúltera. Então, mudou-se aqui também para essa mulher. Ela não é agora mais uma mulher do Senhor, ela é adúltera da relação. O Senhor é um traído. É um traído. E ele vai dizer, o objetivo, repreendei a vossa mãe, a gente pode ler assim, repreendei a vossa mãe para que ela afaste as suas prostituições. As vírgulas aqui é porque Deus está especificando a relação, está especificando e explicando. Mas se a gente ler direto, é repreendei a vossa mãe para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que não as deixe despida. Vamos até os seus seios aqui. Deus está falando que essa mulher, ela não adulterou uma vez. Ela está adulterando reiteradamente. E a gente vai ver pelo contexto com vários amantes. Com vários amantes. Então a gente imagina uma ilustração para a gente entender a visão de Deus, porque Deus está falando para que o israelita individual venha olhar o lado dele como marido. Olhe o meu lado. Se coloque você no meu lugar. Imagine você todos os dias ver homens entrando na sua casa e possuindo a sua mulher na sua frente, todos os dias em vários amantes. É isso que Israel estava fazendo com Deus, diante dos olhos divinos. Todos os dias uma nova prostituição. E é por isso que Deus fala, eu vou expir ela. A gente vai entender isso. Essa figura, a gente pode até entender Deus aqui como aquele marido irado que sai do seu lar, sai da sua casa, fala com seus filhos e não quer nem voltar para o quarto, porque no quarto é o quarto de prostituições. Ele falou, repreenda a sua mãe, e ele sai. Uma figura para a gente entender a tamanha da indignação. É como aquele homem furioso fala, porque se eu voltar lá, a coisa não vai ficar muito boa. É mais ou menos isso. Porque Israel estava traindo. E o Senhor vai colocando detalhe para que a gente entenda. Deus quer mesmo que a nossa mente fique escandalizada com o tamanho da prostituição. Muitas das vezes a Bíblia não coloca detalhe, ela narra um fato e acabou. Aqui Deus vai narrar aqui seus adultérios de entre os seus seios. É uma figura de adultério em que o marido ele vê detalhadamente o que está acontecendo. Não está oculto. O marido está vendo o que a mulher está fazendo contra ele. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Porque quando nós, como uma geração, caímos em pecado, a gente acha que isso não é nada para Deus. A gente acha que isso é super normal, Deus releva. Mas é isso aqui, é essa ilustração que se aplica no tempo de Osés, que se aplica hoje em dia também. Não ficou parado antes de Cristo. A gente vai ver que tem muita conexão entre o que a igreja faz e o que o povo israelita fez. Quando a igreja está indo para os seus ídolos da modernidade, é isso que está acontecendo. É prostituição. E Deus está vendo isso tudo. É isso que está acontecendo. Deus está olhando, aquela visão que nós tínhamos do Deus onipresente, que olhava o que nós fazíamos no quarto fechado. Deus olha os pensamentos que nós temos, que ninguém vê. Deus sabe, Deus prescruta o coração, a motivação. Deus está vendo. E é esse o retrato em que Ele está mostrando para a gente o quão pavoroso é o pecado nosso diante de tua face. E o que Ele usa? Ele usa o
símbolo do matrimônio que é o irmão Vinícius Cruz. Porque a nossa relação com Deus, a gente fala que nós somos amigos, sim, de certa maneira, mas a relação mais íntima do que isso, nossa relação é pactual, a nossa relação que nós somos esposa do nosso Deus. É uma relação muito íntima. É uma relação que requer exclusividade na minha mente, no meu coração, na minha volição. A Bíblia é monogâmica. O livro de José deixa claro isso. Deus é monogâmico. Ele quer exclusividade. Ele quer exclusividade. E ele fala, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Deus ainda justifica. O que Deus está querendo dizer aqui? Não necessariamente os filhos são meus. São filhos de prostituições. E a gente pode aqui colocar aquele eco paulino. Não é porque é nascido de Abraão que é filho espiritual de Abraão. Não é porque é nascido de Abraão. É o filho da promessa. E Israel estava tão alheio a Deus, que Deus, dado momento, aqui no livro de Oséias, fala, porque são filhos de prostituições. Eu não dou aqui, como a gente pode dizer, não coloco a mão no fogo, que essas crianças são minhas. Que é o que Oséias sofreu. Oséias sofreu isso. Quando se casa com uma prostituta, antes da gente ter essa descoberta científica, quando se casar com uma prostituta, você não poderia saber se o filho era seu ou não. Hoje nós temos testes de DNA. Naquela época não tinha. É essa figura que Deus está usando. É essa figura. As constituições que vocês estão fazendo são tantas que eu não posso mais dizer, como eu dizia antigamente, eu sou seu Deus e vós sois meus filhos. Porque o israelita era filho de Deus. A gente vai entender na administração o pacto da graça, o intermédio de Cristo. Mas eles eram filhos de Deus. Como nós somos. Mas a prostituição era tal que não sei se vocês são filhos de Deus. A mesma coisa a igreja hoje. Não é porque está na igreja que é filho de Deus. A igreja hoje está cheia, está repleta. Mas está repleta de filhos de prostituições. Está repleto de pessoas que não têm um relacionamento monogâmico com o seu Deus. É isso que está acontecendo. E o Senhor continua. Está continuando falando dos filhos. Pois sua mãe se prostituiu. Depois de ele dizer que ele iria e colocaria ela como no dia que nasceu, ou seja, iria deixá-la despida. Ele reforça isso no versículo 2, para que eu não a despida e ponha como no dia em que nasceu. Isso aqui é um paralelismo. A gente nasce despido, certo? E a torne semelhante a um deserto, e faça como terra seca, e a maré, a sede, e não me compadeça de seus filhos. Só lembrando, meus amigos, qual era a pena do adultério na antiga aliança? A pena do adultério, seguindo tudo que deveria ser seguido, era a morte. O adúltero ou a adúltera era punido por morte. Bom, não podemos esquecer disso. O que o livro de José está mostrando, ainda mais quando fala de relação de adultério, é que Deus seria completamente justo se ele dizimasse todo Israel. Seria justo, porque a pena do adultério qual é? Morte. É morte. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque ela diz, irei atrás de meus amantes, ao plural, amantes, não é somente um. Irei atrás de meus amantes, que me dão pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, o Senhor diz, eis que cercarei
o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela para que ela não ache as suas veredas. Aqui ainda não é juízo, de certa maneira. Aqui ainda é o Senhor tentando fazer com que ela não vá atrás de seus amantes. É como Deus estivesse dizendo: eu vou colocar um labirinto em que ela não consiga ir até o desejo dela. E isso é uma maneira de Deus preservar a sua esposa. Como assim? Quando alguém tem um alcoólatra em casa, vai deixar uma bebida alcoólica à vista? Ou a pessoa esconde? Existem graus de alcoolismo que até perfume, qualquer coisa de álcool é escondido. Por quê? Porque você quer preservar aquela vida. Não é uma prisão, é uma preservação. Quando alguém tem um dependente químico na sua casa, você não pode deixar dinheiro à vista. Porque ele vai pegar o dinheiro, aquele dinheiro vai ser fruto de cobiça, ele vai roubar aquele dinheiro e ele vai comprar droga. Deus está colocando essa ilustração. Eu estou bloqueando os caminhos para que ela não venha cometer tamanha torpeza. E o que ela faz? Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Por quê? Porque Deus a colocou nessa ilustração de um labirinto. Buscá-los-ás, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Meus irmãos, aqui não é arrependimento. Não é arrependimento. Ela não volta para o Senhor porque ela se arrependeu. Por quê? Porque ela diz que ela vai voltar para o Senhor porque ela não está encontrando os amantes. E por ela não encontrar os amantes, é melhor voltar do que ficar aqui. Porque no estado onde ela está desse labirinto, ela não tem nem os amantes e nem o seu marido. Não tem nenhum nem outro. Certo? Mas ela em nenhum momento fala: eu vou voltar para o meu marido, porque o meu marido é que me deu trigo, que me deu lã. Ela não reconhece que o que ela estava buscando nos seus amantes, na verdade, estava sendo concedido por Deus. É isso que ela disse aqui, ó, de irei, no versículo 5, irei atrás de meus amantes, que me dão pão e minha água, e minha lã, e o meu linho, meu óleo e minhas bebidas. O irmão Vinícius expôs, no período de Jeroboão II, foi um período de prosperidade em Israel. E também foi um período de idolatria. Deus deu isso aqui no período de Jeroboão II, deu pão, deu lã, deu linho, deu óleo, deu bebidas, e ela acreditou que aquilo estava vindo de Baal. Ela achou que aquilo estava vindo de Baal e não do Senhor. E o Senhor faz o quê? Eu coloquei para que ela não conseguisse ir a Baal. E ela, ao invés de entender que não era Baal a fonte, ela apenas diz: olha, já que eu não consigo ir a Baal para ter isso, eu vou voltar mesmo ao meu marido, porque em algum momento da história ele me deu alguma coisa. No deserto, em algum momento ele me deu alguma coisa. E ela volta, não por arrependimento, mas por interesse. Ela é uma pessoa que busca o interesse próprio. Ela quer se satisfazer, ou nos seus amantes, ou no seu marido. Mas a fonte de deleite dela é realmente os seus amantes. Ela só volta porque ela não consegue encontrá-los. O texto segue. Por isso que o Senhor diz, versículo 8: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo. Aqui é o juízo. Aqui é o juízo. Versículo 9 é o juízo. Portanto, retornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, arrebatarei a minha lã e o meu linho. Deus está falando o quê? Aquilo que ela acreditou que era de Baal não era. Porque eu fui. Baal é o Deus da fertilidade dos cananeus. Era o Deus da terra, era o Deus agrícola, tinha várias facetas de Baal. E o povo atribuía a Baal as bênçãos da herança.
E Deus está falando, eu vou reter. E ele continua. E que essas coisas, no final do versículo 9, lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém livrará da minha mão. A figura que Deus está aplicando aqui é a seguinte: eu a alimentei, eu cuidei dela, eu lhe dei joias, eu lhe dei o pão, eu lhe dei amor, eu lhe dei carinho, eu lhe dei o teto, eu lhe dei roupa, eu lhe dei tudo que ela tem. E o que ela usou? O que ela fez? Ela usou essas coisas todas que eu lhe dei para satisfazer no leito conjugal? Não. Tudo que Deus deu, ela usou para prostituição. Tudo que Deus deu usou para prostituição. Tudo. E Deus fala, então eu tirarei. E é interessante que Deus não fala apenas que eu tirarei. Ele fala, eu tirarei e eu descobrirei você. Eu vou te deixar despida diante dos seus amantes. O que Deus está querendo falar com isso? Deus está dizendo o seguinte: eu quero ver se seus amantes continuam desejando você sem as minhas bênçãos. Eu quero ver se os seus amantes, quando eu tirar tudo isso, vão amar uma mulher doente, uma mulher anorexa, uma mulher sem amor, sem afeto, sem nenhum bem. Eu quero ver qual dos amantes irão amar você. Porque eu vou descobrir a sua nudez. Agora sim você vai ficar realmente nua diante dos seus amantes, mas nua sozinha, sem nenhuma benesse que eu lhe dei para fazer você bela diante deles. E o que ocorre quando isso acontece? Os amantes fogem. É isso que acontece. A figura que Deus está falando é que os amantes querem aquela mulher cuidada pelo marido. Quando o marido deixa de cuidar, eles fogem. Eles fogem. Mas Deus está falando, agora eu quero que eles vejam quem você é. Quem você é. É fácil eles sentirem prazer em você comigo, lhe dando tudo. É fácil. Mas vamos ver se ele te ama ou não. Se ele te ama. Vamos ver. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos de seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo. Isso aqui é muito interessante, porque até o versículo 10, a gente acredita que Israel estava completamente alheio a Deus. É uma nação completamente pagã. Completamente pagã. Mas não. Israel não deixou as suas solenidades. O versículo 11 vai dizer: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas da lua nova. Festa da lua nova está prescrito na lei. É uma festa religiosa, prescrita por Deus. Os seus sábados, geralmente na Bíblia, quando sábados está no plural, não tem conexão imediata com o dia do Senhor, mas conexão com as festas religiosas, porque as festas religiosas são contadas os sábados. Sábado, dia do Senhor, é no singular, porque é no ciclo de um dia do Senhor a cada 6 dias. Um dia do Senhor a cada 6 dias. Quando é no plural, já não se conta esse ciclo de 7 dias, mas anual. E anual é festa. Isso, por exemplo, tem alguns textos que são muito mal interpretados por não entender isso no Novo Testamento. Tá? Os seus sábados e todas as suas solenidades. O irmão Cristo já falou que essas festas, por exemplo, não aconteciam em Judá, porque Jeroboão, primeiro, já tinha proibido. E todos os reis sucessores proibiram a peregrinação a Jerusalém, proibiram a peregrinação a Judá. Mas eles faziam essas festas em Samaria, em Israel. E aqui é o secretismo religioso.
Muitas vezes a gente acha que se tem festa religiosa, então está tudo bem. Então o povo tem realmente um coração voltado para Deus. Poxa, tem uma festa religiosa acontecendo. Algumas vezes a gente acha que o nosso Deus é carente. A gente acha que, não, Deus vai ficar menos irado, porque, tudo bem, eu tive uma semana de pecado, uma vida de pecado, mas eu estou indo nos seus cultos. Eu estou indo nas suas solenidades. Israel estava fazendo isso. Mas a figura continua sendo de uma prostituta. E prostituta não é isso? Ela deita com o marido, prostituta casada, no caso aqui de José, ela deita com o marido e deita com seus amantes. É isso. A adúltera, ela faz isso. Ela deita com o marido e deita com os amantes. Essa é a figura. A gente não tem que achar que Israel estava totalmente sem Deus, no sentido de que eles não estavam mais seguindo nenhum ponto, nenhuma letra da lei. Não, eles ainda estavam seguindo uma letra ou outra, mas não a substância da lei, não a essencialidade da lei, não a lei no coração, não a lei na mente. Não, isso não. Isso eles não estavam fazendo. Isso eles não estavam fazendo. E a gente pode ver o mesmo erro. Por achar que todos os domingos tem culto, está tudo bem. Se eu vou na igreja, está tudo ok. Aí nós ficamos aqui com os nossos ídolos em nossas mentes. Nós estamos aqui agora nesse exato momento pensando nos nossos ídolos, aqueles que são a fonte realmente de prazer. E muitas das vezes, um domingo, outro, ou às vezes todos os domingos, o culto não é mais apreciado, não é mais deleitado, mas é apenas um momento de cumprimento, de rotina, de tarefa, mas eu estou aqui, estou pensando o que eu vou fazer amanhã, porque amanhã é o que importa da minha vida. Eu estou aqui louvando a Deus com os meus lábios, mas a minha mente está totalmente alheia à canção que é entoada. Fazendo-se como os fariseus, louvando apenas de lábios, mas os corações impuros e longe. É a mesma figura, adúltera. E se nós olharmos realmente, a igreja brasileira está análoga à igreja do período de José. A igreja brasileira tem se prostituído. A igreja brasileira é uma prostituta. É uma prostituta. E Deus convoca individualmente os seus filhos a repreenderem. Lembrem-se disso. Repreenda a vossa mãe. Se nós vamos sair daqui com uma coisa em nossas mentes, além do resumo de Oséias 2, saiamos com essa ideia: repreenda a vossa mãe. Repreenda aqueles que estão em adultério espiritual. Quanto mais carnal. Quanto mais carnal. Repreenda. Versículo 12: devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Isso também que Deus deu a ela atribuía aos amantes. Tudo que Deus deu a ela atribuía aos amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos barulhos, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou com os seus arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Baalins está no plural porque existia um Baal em cada cidade, em cada província, uma estátua do Baal, uma adoração sacrificial ao Baal. É por isso que Deus está falando: eu vou castigar pelos Baalins, por causa dessa constituição. E aqui que vem a reviravolta. É o versículo 14, que assim como no capítulo 1 teve a reviravolta, assim como no capítulo 1 teve Deus já colocando a restauração, a esperança, no versículo 14 ele começa: portanto, a gente pode imaginar, portanto, vai vir mais juízo. Vai vir mais juízo. É uma conclusão. A gente poderia imaginar, então, portanto, eu dizimarei todo Israel.
Preste atenção, Deus fala: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. A figura aqui é de um amante no sentido de amor, ou melhor, de um marido tentando persuadir a sua própria esposa, galanteando a sua própria esposa, cortejando a sua própria esposa. A figura é de um cavaleiro cortejando uma donzela. É essa a figura. É um cortejo. Ele diz: portanto, eu a atrairei e a levarei para o deserto. O que os amantes querem? Os amantes aqui, duas pessoas que se amam, vamos deixar amantes só no sentido pejorativo. Duas pessoas que se amam no romance, o que elas se querem? O que elas querem? O objeto dela, muitas vezes, é a solidão para poder se comprazer no mundo. Muitas das vezes, os casais apaixonados, a última coisa que eles querem é multidão. Eles querem uma solidão, para que os dois possam entrar no nível mais íntimo, para que os dois possam falar sem receio, sem ressalva, sem nada a temer, para que cada um possa entregar o coração um ao outro. É isso que casais apaixonados querem. E Deus usa essa figura: eu lhe levarei para o deserto. Aqui é um deserto espiritual. Mas o deserto não é com um propósito de juízo. Essa é a diferença. O deserto é com um propósito de cortejo. Falarei ao coração. A palavra hebraica implica cortejo, implica um marido, um cavaleiro tentando cortejar uma dama, uma sua esposa, uma donzela. E continua: e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor. Esse vale de Acor está lá em Josué, capítulo 7, que é um local que até então era pejorativo, como Jezreel. Era pejorativo. E Deus está falando que esse vale de Acor, que também era pejorativo, já não mais será. Agora eu vou dar um novo significado. Por porta de esperança. Agora o vale de Acor, que seria de juízo, como era no passado, no tempo de Josué, está escrito em Josué 7, agora é porta de esperança. Olha a palavra que Deus vai usar aqui na nossa tradução. Tá? Será ela obsequiosa. O que é isso? Por obséquio. Quem já ouviu isso? Quando essa palavra é dita, você está pedindo para o outro fazer algo a seu favor de maneira que não tem interesse oculto. É o fazer por fazer, sem interesse escuso, sem querer nada em troca, sem querer uma compensação. É um favor desinteressado, não com mesquinhos. E essa esposa, no versículo 6, do versículo 5 até o versículo 12, ela foi retratada como uma pessoa interesseira, como uma pessoa que só buscava o Senhor por causa do que Ele dava. Ele está falando que agora, a partir do versículo 14, ele está falando que essa mulher vai ser convencida. A graça é irresistível, o cortejo de Deus é irresistível. E essa mulher agora ela vai entender quem é o seu marido. Ela vai entender que apenas estar com o marido é suficiente. Ela vai entender que não precisa haver interesse nessa relação. Ela será obsequiosa. Como nos dias da sua mocidade, como no dia que subiu da terra do Egito. Aqui parece uma visão nostálgica. O povo saindo do Egito, louvando a Deus, glorificando a Ele por ter livrado de Faraó, com os tesouros que os egípcios deram para o povo. Aqui não é a figura do Mar Vermelho, aqui não é a figura do deserto, aqui não é a figura de Jericó, aqui é a figura da saída do povo do Egito. Louvor.
entoando o Senhor, porque foram livrados da escravidão, eles não tinham interesse. Ali, naquele momento, eles eram completamente desinteressados sobre o que Deus daria, o que Deus não daria. Eles estavam felizes apenas porque Deus se compadeceu deles, porque Deus ouviu o clamor do alto dos céus e desceu até eles e os livrou. Era um sentimento de apenas gratidão. Apenas gratidão. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. A partir desse dia, haverá fidelidade ao casamento. A partir desse dia, ela vai entender que Baal nada é, que Baal nada tem. Ela vai entender de tal maneira que ela vai se esquecer. Não é como aquela mulher que foi pega em prostituição e porque os olhos todos os familiares estão olhando para ver se ela vai cair de novo e ela fica trancada no seu quarto sem sair, mas lembrando do seu amante. Não é essa a figura. Ela está sendo fiel ao seu marido durante o tempo, mas está só lembrando do seu amante. Não é essa a figura. É de uma restauração completa. A figura é de um coração completamente cheio de amor pelo seu marido, de maneira que ela diz, meu marido, e não mais meu Baal. Naquele dia farei favor dela aliança com as bestas feras do campo. Tudo que Deus disse no versículo 12, versículo 13, agora Deus diz que naquele dia farei em favor dela aliança com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Oséias está trazendo julgamento, como o Moisés falou, e o julgamento viria pela mão dos assírios. O povo assírio iria entrar em Israel e levá-los cativos. E o que aconteceria com o território de Israel? Duas coisas poderiam acontecer, nós já sabemos o que aconteceu, mas duas coisas poderiam acontecer. A primeira seria o governante assírio levar povos de outras nações e preencher aquele local. Essa é a primeira opção. Ou a segunda opção é o governante assírio apenas levar os cativos de Israel e deixar aquela terra abandonada. E o que acontecia naquela época quando a terra estava abandonada? As bestas feras entravam. Tanto é que quando Josué entra em Canaã e tem outros povos lá, Deus fala, ainda não vá em julgamento contra esses povos. Ainda não é o tempo. Por quê? Porque vocês não são em número suficiente. Vocês vão eliminar esse povo, vocês não vão conseguir ter um tamanho tão grande, vai ter terra vaga e as bestas feras do campo irão ser um tormento para vocês. É a mesma coisa que pode acontecer se nós morássemos em uma cidade fantasma, com pouquíssimos habitantes. Os animais que, por exemplo, estão escondidos, começariam a sair pela rua. Começariam a ser um problema. Os cães que hoje, muitas vezes, são dóceis, quando não alimentados, no período de escassez, ele pode ser agressivo. E aqui em Israel, é um território completamente diferente do nosso território. São bestas feras mesmo. E Deus diz que já naquele dia farei aliança e ele não deixará que as feras do campo entrem, as aves do céu e com os répteis da terra. Tirarei desta o arco, a espada, ou seja, a guerra. A guerra. E ela vai voltar em segurança. O período de Esdras e Neemias foi apenas uma figura. Mas o período completo é Cristo. É Cristo. Tanto é que esses livros históricos na volta do exílio, eles são um pouco desanimadores em seus finais. Porque nos finais, a gente vê o povo cometendo os mesmos pecados, e a gente olha e fala, vai vir juízo novamente. Os mesmos pecados. E acontece realmente. Os romanos. E como Jesus
nasce da Virgem Maria, Israel está ocupado. Por quê? Porque no tempo de Reis, as inimigos não se cumpriram. Não se cumpriram. E aqui Deus diz o máximo do matrimônio. Se o versículo 14, ele está cortejando a donzela, no versículo 19 agora, ele vai no íntimo do matrimônio. Ele vai desposar ela. Desposar-te-ei comigo para sempre. Lendo esse texto, a gente vai entender por que os seres humanos, durante séculos, gostaram tanto de contos de fadas e viveram felizes para sempre. Por quê? Porque o eco divino. O eco divino é o Criador chamando a humanidade a viver feliz com Ele para sempre. A gente viu isso, por exemplo, na mensagem de Natal, que foi disparada nas plataformas sociais, em que Deus quer bem da humanidade. E mais ainda dos seus eleitos. Mais ainda dos seus eleitos. E ele desposa com ela. E ele diz para sempre: desposar-te comigo, não somente desposar por desposar, mas em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Desposar-te comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E conhecerás ao Senhor. Ou seja, na forma como ela estava agindo, não importava se ela estava nas festas de Lua Nova, não importava se a lei provavelmente não estava, mas se estivesse sendo lida, não importava. Porque o conhecer verdadeiro do Senhor, que é o que diz assim, e conhecerás ao Senhor, só é possível quando há fidelidade, quando há justiça, juízo, benignidade, misericórdia. O conhecimento do Senhor não é análogo à prática, não é diferente de prática. É por isso que pessoas que estudam muito ou que conhecem muito podem cair em heresia e continuar pro resto da vida. Por quê? Porque não é intelecto. É um relacionamento íntimo de prática, de se doar ao seu Deus. Quem não faz isso será confundido. E não importa quantas vezes leu a Bíblia, não importa quantas sistemáticas leu, não importa quantos livros cristãos leu, se não quer fidelidade no leito conjugal para com o seu Deus, será confundido e não conhecerá o Senhor seu Deus. Se começa a se dobrar aos ídolos da modernidade e também ler teologia, não importa, vai ser confundido. Deus não é um Deus carente. Não, ele está lendo, ele está se esmerando a aprender. Ele está no ídolo da modernidade, mas ele está... Não! Deus deseja exclusividade. E quando ele corteja o seu povo, ele corteja para chamar o seu povo ao arrependimento, para ter exclusividade com o seu povo. Já foi dito na palavra que Deus é um Deus ciumento e continua um Deus ciumento, continua sendo o mesmo Deus. Não é um Deus carente como é pregado hoje em dia. Não importa quais atos de falsa piedade são feitos, se não há exclusividade, não há conhecimento de Deus. Não há conhecimento de Deus, porque no final das contas, Jesus Cristo olhará para essa pessoa e dirá: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito. Porque Deus quer exclusividade. Quem é o nosso marido? É Cristo, não é? E só conhece Cristo quem é conhecido por Cristo. E se Cristo diz: eu não vos conheço, quanto mais nós conhecemos a Cristo. Quem conhece a Cristo é quem ama a Cristo. Quem ama a Cristo guarda os seus mandamentos e tem Deus como seu objeto máximo de deleite nessa terra. Jesus quer exclusividade do seu povo.
É isso. Continua a mesma palavra. E o povo fiel a ele, que ele desposa em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia, fidelidade. Está faltando isso? Tomemos cuidado. Qualquer um desses designadivos, tomemos cuidado. Estamos se dobrando muito aos ídolos da moralidade? Cuidado. Poderíamos definir ídolo como tudo aquilo que é o seu objeto de deleite, ou o seu objeto de segurança. Se algo vira objeto de seu deleite último, não deleite secundário. Existem deleites secundários. Comida, bebida, pessoas, coisas, são deleites secundários, cada um na sua gradação. Mas quando algo é objeto de deleite último, ídolo, não importa o que é. Cada um vai ter o seu ídolo. Cada um vai ter algo que está substituindo Deus de seu coração. Se fôssemos listar todos os ídolos da modernidade, ficaremos aqui semanas. São muitos, muitos, muitos. Assim como se fôssemos listar os deuses pagãos, também seriam muitos. Mas são substituídos. Naquele dia, versículo 21, naquele dia eu serei obsequioso. Agora não somente a esposa é obsequiosa, mas o Senhor também é. O Senhor é obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo e estes a Jezreel. Obsequioso em qual sentido? Deus não é obsequioso antes? Deus está falando aqui da nova aliança, meus irmãos. A nova aliança em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Porque a velha aliança, como diz Hebreus, irá caducar. É por isso que nós não seguimos mais os ritos civis ou sacerdotais. Não seguimos mais. Porque caducou. Caducou. Deus é obsequioso. Deus agora não está mais naquele pacto, naquela forma de administração da aliança na era mosaica do Sinai. Não está mais. Nós estamos no mesmo pacto, sob uma nova dispensação, uma nova administração do mesmo pacto. Qual pacto? O pacto da graça. O Jerito também, mas só que ele estava sob outra administração, porque Cristo não havia encarnado. Não havia encarnado. Então nós vemos aquelas maldições. Nós temos ainda algumas maldições de novo na nova aliança, mas não cabe aqui dizer como essa vai ser. É uma maldição. Quem come, sem ser o come bem para juízo. Pode ficar doente, pode morrer. É uma maldição. É uma maldição. Porque é uma aliança. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo, ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. E aqui é o que o irmão Luiz falou, agora é o designativo positivo. Já não é mais negativo. Como o vale de Jacó. Como o vale de Jacó. E isso só é possível, por quê? Porque Deus agora é obsequioso nessa aliança, e na outra aliança parece que ele não era obsequioso, ou não era tanto, porque na antiga aliança era apenas uma figura do Cristo que haveria de vir. O que o profeta diz? Sangue de bois, de ovelhas, não é possível aplacar pecado. Deus precisava entrar em juízo. Agora, com Cristo, por meio da fé, é possível. É possível agora, por exemplo, o que não era possível na lei. Uma prostituta que se arrependesse dos seus pecados, ela seria morta. Com pecado de prostituição. Acabou. Agora, em Cristo Jesus, a prostituta não mais é morta. Ela é redimida. Aquela que se arrepende.
Os seus pecados não são mais lembrados. É jogado no mar de esquecimento, porque Deus é obsequioso para com ela. Os seus pecados não mais afrontam a Deus quando está com a mediação do Filho de Deus. Deus só é obsequioso quando tem a mediação de Cristo. Só quando tem a mediação de Cristo. Quando não tem, ira. Tudo bem, não significa então que eu posso pecar? Eu que estou na nova aliança e tenho Cristo, eu posso cometer o máximo de pecado, porque Deus será obsequioso para comigo. É a conclusão que muitas pessoas chegam. Já que Deus é sempre obsequioso, então eu posso viver dissolutamente. Paulo já abordou isso. Mas Deus também aborda isso aqui. Com quem Deus será obsequioso? Versículo 23. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida e da não meu povo. Direi, tu és meu Deus. Para quem? Para quem como resposta dirá, tu és meu povo. E para quem como resposta dirá, tu és meu Deus. Esse tu és meu povo implica exclusividade, pronome possessivo. Tu és meu povo. Meu. Tu és meu Deus, pronome possessivo. Meu Deus. E aqui implica exclusividade. Exclusividade. Então não adianta falar que eu sigo a Cristo e não é exclusivo a Cristo. Não adianta falar que, não, Jesus Cristo é o meu marido, mas de segunda a sábado eu estou nas prostituições nos ídolos modernos. Não adianta. Porque só é povo quem tem Deus por exclusivo. Amém, meus irmãos? Como nós podemos aplicar esse texto? Como? Primeiro, fazendo uma pergunta a nós mesmos, cada um com a sua própria consciência, perguntando: qual é a minha fonte de deleite último? O que me dá mais prazer? E sejamos sinceros, a gente não está pedindo para ninguém responder em voz alta. Responda para o Espírito Santo, que sonda e escruta você. Qual é o seu deleite último? Ninguém vai saber a resposta. Só o Espírito Santo. Quem é? Ou o que é? O que é o seu deleite último? É o seu Deus. É isso. Por exemplo, um ímpio, ele vive de segunda a quinta, ansiando pela sexta. A sexta-feira dele é o ápice da semana, porque os seus deleites vão ser satisfeitos. A sexta-noite, o sábado de manhã, vários deleites. Não precisamos listar as prostituições que os ímpios praticam. O cristão, ele tem esse mesmo pensamento? Ou o deleite dele, por exemplo, está no domingo? Está na sexta ou está no domingo? Aí já começa. a separar as pessoas. Eu não sei mais pela sexta ou pelo domingo, pelo sábado ou pelo domingo. Começa por aí. Mas não é somente isso. Essa aqui é uma resposta que é auto-evidente. A outra é: qual é a fonte do seu deleite? Quando você está cansado, o que você quer? Quando você está triste, inseguro, para onde você vai? Você recorre a Deus? Ou Deus é a última opção? Quando alguém deseja estar carente, deseja satisfazer a sua carência, é satisfeito em Deus? Ou em relacionamentos, alguns até legítimos, outros ilegítimos? A questão não é ser primariamente legítimo ou ilegítimo. A questão é onde está a fonte do seu deleite último. O deleite último pode fazer algo legítimo ser ilegítimo. O seu filho tem sido o seu deleite último?
seu relacionamento? Coisas do seu trabalho? Segurança? Circunstância? Ou tudo isso? Segunda aplicação, meus irmãos. Segunda aplicação. O que está vamos colocar no livro todo de Oséias, do 1, mais especificamente viu, e até o 23, capítulo 2, isso aqui é exemplo. É exemplo. É exemplo para o nosso matrimônio. Quando nós nos achamos justos demais, lembramos de que o justo Deus se sujeitou a essas coisas. O que acontece nos relacionamentos? Eu não vou me sujeitar a isso. Amor não suporta essas coisas. Essas coisas o amor não suporta. Espera aí. O que está aqui no versículo 14 ao versículo 23? Que o amor suporta tudo. Deus mostra que o amor suporta tudo. Tudo. Deus está voltando a querer um relacionamento com uma prostituta. É isso. Deus quer aquela prostituta que o traiu, que não o amou. A prostituta não amou a Deus. Ele quer ainda assim, porque tem um casamento e ele vai restaurar ela. Ele vai restaurar ela. É por isso que nós devemos ter certeza, nós, da nossa salvação. Porque não está afirmado em nós. A nós só basta nos lançarmos a Deus, porque Ele já se lançou a nós. O maior exemplo disso, além de Oséias, é o próprio Cristo encarnado. É Deus se lançando aos homens como Filho do homem, para lançar um homem a Deus. E tudo isso como um amor incomparável. Nós dizemos, Tu és meu Deus, como a prostituta que sabe que foi limpa. A prostituta que sabe que chegou ao tempo de anorexia, que chegou ao tempo de não ser amada. A prostituta que sabe que chegou ao tempo de ser abandonada, que sofreu doenças. E que ainda assim, quando ninguém queria aquela mulher, Deus foi e cortejou ela. E a limpou dos seus pecados. E a alimentou. Esse é o nosso Deus. Me diga um escritor de romance e ele não chega aos pés. Me diga uma música romântica e ela não chega aos pés do que Deus faz com o seu povo. Desse amor incomensurável. Incomensurável, que ele atraiu, mas ele vai ao encontro do seu povo. E o exemplo para nós é de ir ao encontro. Ao encontro do nosso matrimônio, ao encontro do irmão que nos ofendeu, ao encontro do patrão que nos persegue, ao encontro daqueles que nos odeiam, ao encontro de todas as pessoas, independente do que elas fizeram, para querer paz com todos os homens, quando isso é possível. Esse é o exemplo, porque Deus vai ao encontro de vocês, de mim, que somos prostitutos. É isso. A figura é para nós. É para nós. Nós não fomos salvos por nossos méritos. Não fomos. Não fomos. E o terceiro é ansiar. O versículo 19. O versículo 19, o ápice do versículo 19, ele ainda não se cumpriu. O versículo 19 ele não se cumpriu de maneira que ele está consumado totalmente. Ele se cumprirá na Nova Jerusalém, em que nós somos o que de Jesus? Nós somos noiva. Nós ainda não somos esposa, porque nós ainda não fomos para o casamento, que é na Nova Jerusalém.
Podemos dizer que nós estamos aqui no versículo 14 como uma figura, é claro, mas nós estamos aqui na figura do 14 ao versículo 18, de Deus nos cortejando. E quando nós estamos nessa terra, Deus está nos cortejando, Deus está limpando os nossos pecados, Deus está nos querendo bem, Deus está nos alimentando, nos sustentando e querendo sim nos passar por provas e momentos de tribulação, mas para no final fazer com que todos os ídolos que nós confiamos caia por terra e não mais estejam diante de nossos lábios. É esse o objetivo. Nós, figurativamente, estamos do versículo 14 ao versículo 18, mas o versículo 19 está na Nova Jerusalém, em que Jesus Cristo irá desposar-se conosco para sempre. Para sempre. Jesus Cristo será nosso. Jesus Cristo será a nossa fonte de deleite último. Jesus Cristo será o nosso maior objeto de amor. Jesus Cristo estará conosco e dirá que estareis contigo para todo sempre, e desposar-te-ei em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia, em fidelidade. E nós conheceremos Jesus face a face. Face a face. É isso que vai acontecer. Vai chegar esse dia. Vai chegar. Vai chegar. Sejamos fiéis. Bem, oremos.